Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A música está em tudo, no rádio, no cinema, na escola e, claro, na infância. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da música na construção da cultura infantil. Você sabia que ela é disciplina obrigatória, assim como matemática e geografia? Pois é, o Educa Floripa de hoje embarca no universo musical dos nossos estudantes. A música faz parte da rotina escolar e é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das crianças. Desde 2008, a Lei Federal 11.769 tornou a disciplina obrigatória na educação básica. Em Florianópolis, as aulas de música fazem parte do currículo da rede municipal e ajudam os estudantes a desenvolverem habilidades cognitivas, emocionais e sociais. A importância da música no currículo do ensino fundamental vai muito para além do ritmo. Ela vem para trabalhar a questão da disciplina, de ouvir o outro, de trabalhar as suas emoções, as suas questões sociais, ressaltar toda essa bagagem cultural que a gente traz e associar isso às outras disciplinas curriculares. A música, ela não trabalha só o ritmo, ela não trabalha só uma melodia, uma canção. Ela vai fazendo relações dentro da escola. Os alunos têm contato com diferentes ritmos, aprendem sobre sonoridade e descobrem a importância da musicalidade para a expressão cultural. As atividades vão desde a experimentação com instrumentos até a composição de pequenas canções. Professora, são 33 anos de experiência, a música pode ser transformadora para os estudantes em diferentes áreas, né? Desde que a gente nasce, a gente escuta a música e a gente vive com ela para toda a nossa vida, né? Mas mais que isso, né? Eu acho que a gente tem que falar dela a nível escolar, né? Então vou puxar para esse lado, assim, a importância disso e a importância da música na escola pública, né? Dentro desses 33 anos, eu vivi 20 e poucos deles em São Paulo, onde a música não entra no currículo, né? Ela só entra no currículo de escolas particulares. E aqui na Ilha da Magia, fizemos uma magia, né? E uma turma muito 10 aqui de Floripa construiu esse currículo, né? Obedecendo os PCNs, obedecendo hoje a BNCC, né? Onde a música entra, a arte, a disciplina arte não é mais fundamentada só na antiga artes visuais ou educação artística, que é o que eu fiz durante a minha infância, né? Mas as 4 linguagens da arte, que é a música, o teatro, a dança e as artes visuais também. Vivo falando para eles, né, de que, gente, valoriza, não perca, né? Não perca essa oportunidade, porque é muito importante, vai mudar a sua vida, a maneira de você comunicar, a maneira de você se expressar, a maneira de você fazer críticas e análises desses contextos históricos que temos aí, inclusive musical mesmo, só musical, né? Que é aprender a ouvir. Além de desenvolver a percepção musical, a disciplina trabalha a coordenação motora e incentiva a autoestima dos alunos. E para muitos, a música pode se tornar uma paixão que segue para a vida toda. Taylor toca na escola de samba Consulado e trouxe o Samba Enredo de 2025 para a turma do 6º ano da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. Quando eu era bebezinho, meu pai tinha me apresentado a escola de samba, né? Aí eu fiquei começando, toquei 3 anos no desfile. Aí quando eu comecei a tocar, eu comecei há 4 anos. Aí agora eu tô há 3 anos no desfile. Agora, esse ano a gente foi campeão, fiquei muito feliz. A prof. Gigi adorou descobrir esse teu talento. Como é que foi trazer isso pra turma, assim? A professora descobriu, né, que eu tocava. Aí eu falei pra ela se eu podia trazer meu instrumento, ela falou que sim. A gente tocou ontem, ficamos começando. Aí eu toquei essas coisas, fiquei muito feliz. 1, 2, atenção! Quem aprende sou eu. Né? Quando eu descubro que dentro do meu grupo eu tenho algum estudante que tem uma habilidade que eu não tenho,
Então hoje vocês viram o Taylor tocando aqui, ontem ele trouxe o repelique de casa, né? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha pego, a gente viu, né? E exploramos, é desse lado, como que afina, como que não afina. Então assim, acho que é uma maneira de eu estar em movimento, tá? Mas é uma maneira também de trazer ele para o grupo e essa valorização da cultura familiar também, né? Então, nós temos vários estudantes na escola que têm um contexto, uma habilidade com alguns instrumentos. Então, toda vez que isso escapa, em algum momento, algum tema da classe escapa e eles me contam, eu já agarro pela mão e falo, ó, então, peraí, vamos parar, vamos conversar. Porque aí, eu amarro o meu conteúdo, então, se eu não fujo do meu planejamento, né, a aula não é de brincadeira, tá? É sério, vou falar para você assim, eu tenho o conteúdo que eu vou trabalhar, por que eu estou trabalhando, por que eu vou trazer, né? Mas, para além disso, existe, que era uma das coisas que você puxou logo na primeira pergunta, né? Essa coisa social, né? Que antes de qualquer coisa somos humanos, vivemos em sociedade, precisamos nos respeitar com todas as culturas que cada um tem dentro de casa. A aula de música é uma forma de potencializar o aprendizado de outras disciplinas. É possível trabalhar conceitos matemáticos, por exemplo, através da contagem de tempos e compassos. Além disso, a música favorece a inclusão e a expressão individual. Que me faz sonhar, bate o tambor, bate o queiro, bate o tambor, esse batuque é pra arrepiar. E a gente segue falando de música. Daqui a aproximadamente um mês, no dia 30 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Jazz. Na Sessão Pipoca de hoje, a gente traz um filme sobre a história de um jovem baterista que sonha em ser uma lenda desse gênero musical. A minha dica de hoje é um filme chamado Whiplash, Em Busca da Perfeição. Esse é um filme que chegou aqui no Brasil no início de 2015 e ele venceu 3 Oscars diferentes. O Oscar de melhor ator coadjuvante, melhor montagem e melhor edição de som. E se a gente vê esse filme, a gente vai entender por que ele ganhou esses 3 Oscars, porque foi muito merecido, na verdade. Esse filme aqui, ele conta a história de um sujeito, de um rapaz jovem, que sonha em ser músico. Mais especificamente, ele sonha em ser baterista. Só que ele não quer simplesmente ser um baterista. Ele quer ser o melhor baterista do mundo, basicamente. E aí, para isso, ele consegue entrar na que seria a melhor escola de música do mundo também, porque ele acha que essa escola é o que vai fazer com que ele atinja esse sonho dele. Uma vez que ele está nessa escola, ele começa a ser treinado, a ser ensinado por um professor que é um professor bem linha dura, assim, um professor que quase que leva os seus alunos até o limite. Tanto é que tem muito aluno que acaba desistindo porque não aguenta toda a pressão que está sentindo. O filme, então, estabelece uma certa relação entre esses personagens, que é uma relação bastante complexa, porque, por um lado, fica parecendo que o professor não quer ensinar o aluno, que na verdade o que esse professor está fazendo é tentando fazer esse aluno desistir, porque ele fica pressionando cada vez mais esse aluno ao ponto desse aluno começar a ficar mal por conta de toda essa pressão que ele está sentindo. Só que o que é interessante a respeito desse filme aqui é que ele lida com uma certa complexidade dos seus personagens. Ele foge dos clichês de personagens monolíticos, aquele tipo de personagem que ele é só uma coisa, ele é puramente bom ou puramente ruim. Ele foge desse conceito ao apresentar pra gente personagens que são extremamente complexos, porque sim, por um lado, seria muito fácil se esse filme mostrasse, por exemplo, o professor puramente como um vilão e o aluno puramente como um mocinho, como um herói dessa história, mas não é assim que funciona. Ambos os personagens são falhos à sua maneira e ambos os personagens eles têm qualidades e defeitos. Então, o nosso protagonista, que seria o herói da história, ele também é mostrado pra gente como sendo uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa que se acha superior aos outros.
ao mesmo tempo que ele está tendo essa relação com o professor que parece ser puramente um vilão, mas ao mesmo tempo o professor é um sujeito que tem uma pura admiração pela música. Então ele quer, de fato, extrair o melhor dos seus alunos. Talvez os métodos dele não sejam os métodos mais ortodoxos possíveis, mas ele faz isso com uma ideia muito clara do que ele quer. Ele quer que a música seja valorizada. Então, a relação entre esses personagens é uma relação extremamente complexa, que, como eu disse, foge desse clichê desses personagens monolíticos, desses personagens que têm apenas uma característica entre si. Esses personagens aqui são extremamente complexos e é isso que dá complexidade a esse filme aqui, porque chega um momento que você está torcendo pelo protagonista, mas ao mesmo tempo você consegue entender a visão do vilão do filme, sabe? Você consegue entender o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí a gente tem mudanças de personalidade que vão sendo exploradas ao longo do filme e você fica meio perdido ali no meio de, tá, mas quem que eu deveria estar seguindo nessa história aqui? Em quem que eu deveria estar me espelhando? Então, assim, num filme em que todo mundo é falho, você vai ter que olhar para todo mundo e tentar enxergar o melhor em cada um. Então, essa basicamente é a história do filme. Como eu disse antes, esse filme aqui, ele ganhou 3 Oscars e são 3 Oscars muito merecidos. Primeiro, o ator J.K. Simmons ganhou o Oscar de ator coadjuvante pelo seu papel como o professor, e ele está excelente no filme, né? Ele é um sujeito que é sujeito linha dura, que está tentando extrair o máximo dos seus alunos, então ele está perfeito. Mas eu queria destacar principalmente essa questão técnica, porque é um filme que, por meio da sua montagem, né, da sua edição e por meio da sua edição de som, ele consegue transpor pra gente a dificuldade e a beleza de se tocar bateria. Ou seja, a velocidade com que você precisa fazer seus movimentos é acompanhada pela velocidade dos cortes, pela velocidade da câmera, o que, de certa maneira, acaba colocando a gente dentro do filme, colocando a gente junto com aquele personagem. Então é um filme sensacional também, é um filme muito, muito bom mesmo, principalmente para quem gosta de música. Assim, quem gosta de música vai adorar esse filme aqui, eu tenho certeza. Então fica aqui a dica do Whiplash, Em Busca da Perfeição. A música pode ser desafiadora, como vimos na sessão Pipoca, mas ela tem um papel essencial na infância. Ela ajuda no aprendizado, na construção da identidade cultural e no desenvolvimento da criatividade. Fique agora com os personagens queridos aqui do programa, Mocotinha e Vozeca, no Foco Ilhéu de hoje. Espia, gente! Que programa mais lindo! Todo de música, Mocotinha! Ai, eu gosto tanto, Zeca, me deixa até emocionada. Se eu pudesse, eu virava cantora, de tanto que eu gosto. É, melhor a gente mostrar pra eles, então, uma música aqui da nossa região, da nossa cidade, Ai, que a gente cantava quando nós era rapaz pequeno. Ai, gosto tanto, Zeca. Tem até uma coreografia Tem. que nós brincava quando era rapaz pequeno. Vamos fazer pra eles? Vamos fazer pra eles. Então vamos. Preste atenção, gente. Olha aí, ó. Os nossos estimadinhos. Vamos lá. 1, 2, 3. Ema, 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 lagusta, lagoe. Lagusta, papa, lagusta, lagoe. Lagusta, enhenhe, lagusta, lagoe. Lagusta, gogo, lagusta, lagoe. Passeando no ribeirão, fui ver de perto o boi de mamão. Mas lá encontrei você, brincando, brincando de lagoe. Ema, 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 lagusta, lagoe. Lagusta, papa, lagusta, lagoe. Lagusta, enhenhe, lagusta, lagoe. Lagusta, gogo, lagusta, lagoe. Passeando na barra da lagoa, fui ver a pesca da tainha boa. Mas lá encontrei você, brincando, brincando de lagoe. Ema, 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 lagusta, lagoe. Lagusta, papa, lagusta, lagoe. Lagusta, enhenhe, lagusta, lagoe. Lagusta, gogo, lagusta, lagoe. Na ponta do sambaqui, fui pra pescar muito siri. Mas lá encontrei você, brincando, brincando de lagoe. Ema, 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 lagusta, lagoe. Lagusta, papa, lagusta, lagoe. Lagusta, enhenhe, lagusta, lagoe.
Lagusta, gogo, lagusta, lagoê. Depois de tanto girar, Senti como é gostoso brincar e me encontrar com você. Pra brincar de lagoê. Ema, 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 lagusta, lagoê. lagusta, Papá, lagusta, lagoê. lagusta, nhenhe, lagusta, lagoê. Lagusta, gogo, lagusta, lagoê. Meu Deus, gente! Que coisa mais querida, Mocotinha. Eu me lembro até hoje dessa O música. tanto que a gente brincou e dançou quando era rapaz pequeno. Aham. Mas eu quero ver vocês aí de casa cantando e dançando com a gente. A nossa música do Lagusta Lagoê. Um beijo bem grande e até a próxima. A Mocotinha e o Vozeca têm a música como uma parte fundamental do seu trabalho. No Dicas de Leitura de hoje, a gente conhece o artista por trás de um dos nossos contadores de histórias favorito. Olá! Hoje o nosso encontro está muito especial. Nós vamos conversar com Lorena Reis e com um responsável por um grande conhecido de vocês, o Eduardo Tasker. Vocês já vão descobrir para que linha vai a nossa conversa. Os dois de hoje, nossos amigos, eles são autores, profissionais da educação e artistas. Então, para iniciarmos a nossa conversa, antes de falar um pouco quem é Lorena, quem é o Eduardo, eu gostaria de saber quem é o Vozeca, porque como o personagem não está aqui, me surgiu a curiosidade, quem é o Vozeca? Primeiro, agradecer o convite, estar aqui. E o Vozeca, ele nasceu de um coletivo de professores artistas de um grupo de teatro chamado A Trupe da Alegria, em 2011, através de um menino Zeca. Depois, na ideia do nosso diretor, Diego, em 2016, final de 2016, ele quis trazer o menino Zeca em forma de avô. E eu tive o privilégio de dar vida ao Vozeca num espetáculo que percorreu os neins da nossa rede de 2017 até o final de 2019, fazendo um espetáculo chamado A Fantástica Exposição de Zeca. Foi assim que o Vozeca nasceu. Quando se encerrou o ciclo desse espetáculo, eu pensei, o Vozeca não pode terminar ali, ele tem que continuar. E aí foi aonde eu venho dando vida, fazendo contação de história nas escolas e nos neins da nossa rede, desde 2022, através de um convite seu para fazer uma participação na Semana Municipal do Livro Infantil. Eu fui numa unidade lá do bairro do Santinho, e aí eu fiz, vou continuar. E aí foi, e aconteceu tudo que aconteceu, que todo mundo sabe a história. Tá, então deixa eu entender. Depois dessas contações de histórias, da Semana Municipal do Livro Infantil, foi que surgiu a ideia de fazer este livro. É isso? Em que inclusive tem mais uma personagem aqui com o Vozeca, né? Então explica um pouquinho sobre a constituição dessa narrativa em livro, no suporte de papel. Então, depois de ter feito essas minhas andanças, né, como artista pelas unidades da rede, eu pensei, por que não eternizar o personagem num livro infantil para as crianças? A ideia foi que o Vozeca estivesse na casa das crianças, porque ele é um avô muito querido pelas crianças. E aí eu comecei a escrever esse livro dentro do ônibus. Nessas minhas andanças pela cidade, eu comecei a rabiscar algumas coisas. E quando eu achei que o livro estava pronto, eu tirei tudo que eu tinha feito e comecei do zero. Foi nessa segunda escrita que eu me encontrei com a Lorena também faz parte do mesmo grupo de teatro. Numa noite de formação, eu falei para ela do projeto. Lorena, eu estou escrevendo um livro do Vozeca, que conta um pouco da história dele, que veio lá do espetáculo, só que meio que deu uma parada, não consegui mais desenvolver. Dela, eu te ajudo. E foi assim que a Lorena chegou para estar junto comigo como autora também do livro do Vozeca. Ah, Lorena, então foi dessa forma. E como é que começou essa escrita? Da onde começasse a ter ideias? E fala um pouquinho também desse envolvimento com o personagem na parte artística, porque aí já conhecias o personagem antes de estar nessa escrita. Como é que foi, Lorena? Antes da pandemia, eu assisti o espetáculo A Fantástica Exposição de Zeca. Fiquei encantada com o personagem. Em 2022, eu entro no grupo teatral A Trupe da Alegria e em conversa com o Eduardo, eu falo, o quanto eu sou encantada pelo personagem, o quanto eu gosto dessa questão dos avós
E aí eu digo pro Eduardo, eu estou com você, vamos escrever juntos este livro. Ele me envia a parte que ele já havia feito e em um dia, em uma conversa, nós eternizamos o livro. Que lindo, Lorena. Então, assim, ó, inspiração, né? Vocês conseguiram ter esse diálogo, essa aproximação. É tão difícil fazer uma criação que é conjunta e deu super certo. Então, nas andanças vieram essa linda história que conta o que mesmo? O que acontece com o Vozeca nessa história? Valesca, o espetáculo do Vozeca, ele ia com a sua neta levar uma exposição de livros para as crianças. E a história, basicamente, é essa no livro. Ele sai com a sua neta, tem um detalhe, ela não gosta da literatura, ela prefere ficar no celular, e aí o Vozeca convida ela para ir contar histórias junto com ele, pelos bairros de Florianópolis. E a gente escolheu alguns bairros específicos, que foi o bairro do Rio Vermelho, o centro da cidade, e lá no sul da ilha, na Lagoa do Peri, e no Ribeirão da Ilha. Ele sai contando histórias. E durante essas contações, algumas coisas vêm acontecendo. E aí eu vou deixar no ar para as pessoas possam ler e conhecer a história do Vozeca. Basicamente, a história é essa daí. A Bia é a neta do Vozeca, muito querida. E também tem uma outra personagem que é a Benedita, que é a boneca do Vozeca, que é da Bia hoje, que ele ganhou de presente, que veio lá do continente africano. A boneca da Bia, que se chama Benedita, carinhosamente conhecida como Benê. Então, aqui no livro, eu reparo que vocês, né, além da questão da escrita, desse diálogo lindo aqui narrativo, a ilustração, ela realmente complementa e traz elementos que são bem interessantes, que trabalham questões também pontuais da Heré, né, que trabalham uma diversidade das culturas que nós temos aqui em Florianópolis. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse diálogo com a ilustradora, se vocês pediram algo e qual foi a intencionalidade assim, nessas imagens, se essa questão da diagramação também teve um toque de vocês ou não. Queria que vocês explicassem um pouquinho. Valesca, as ilustrações são de Camila Carvalho, uma grande amiga do Eduardo e hoje minha também. E ela não conhecia alguns pontos de Florianópolis, então enviamos imagens reais para que ela tivesse inspirações para fazer essas ilustrações. Nós queríamos que mostrasse essa diversidade que tem mesmo em Florianópolis, por isso que a gente traz o indígena Peri, a Benedita, a gente fala que ela veio deste continente africano e principalmente a simbologia Adinkra, que foi o que acompanhou esse processo da ilustração, juntamente conversando, uma conversa entre eu, o Eduardo e a Camila. O outro ponto importante também falar é a capa, a escolha da capa, da simbologia da ponte Cídio Luz, né, o nosso cartão postal. E as cores também, ficou bem importante falar, porque quando a gente deixou a Camila bem à vontade, livre para criar, do processo criativo dela. Quando ela mandou a capa do livro, ela mandou uma outra ilustração, porque no entendimento dela tem uma parte do livro que o Vozeca ele é transportado para um outro bairro, e ele entra dentro de um livro. Então ela teve a ideia de fazer essa capa. Só que a gente queria a ponte, a gente queria essas cores vibrantes, esse laranja bonito. E foi assim daí que ela se inspirou e quando ela mandou essa capa, conversamos nós sempre juntos e temos a capa. Então, falamos sobre a escrita, né, como surgiu a história, as ilustrações e o título. Como surgiu esse título? Quem escolheu? Assim que finalizamos a escrita, ainda não tínhamos um título. E o livro já estava pronto, as ilustrações já estavam prontas. E aí a gente pensou, e agora? E agora? Aí eu tava vindo pro centro da cidade, de manhã bem cedo, um silêncio, e veio assim na minha cabeça o título. Veio Um Vô Chamado Zeca, Andanças pela Ilha da Magia. Nesse exato momento eu pego o celular e mando um áudio pra Lorena. Lorena, o título apareceu agora na minha mente. Foi assim que surgiu o título. E a gente tinha a ideia de querer apresentar ele. Então, desse Um Vô Chamado Zeca, tá fazendo uma apresentação para ele. E aí, o Andanças pela Ilha da Magia, por todas as andanças que ele faz. E foi incrível a hora que veio assim o nome. A gente pensou muitas e muitas vezes em nomes, vários nomes a gente deu, mas nada combinava. E veio na hora que ninguém esperava. Ou veio na hora certa. Falando em andanças, como tem sido as andanças do personagem e deste livro nas nossas unidades, na Rede Municipal de Educação e pela cidade também?
As andanças do Vozeca, como eu disse ali no começo da nossa entrevista, foi através da Semana Municipal do Livro Infantil, e eu comecei a fazer as andanças em lugares que eu conhecia algum colega da rede municipal, né? E aí tomou uma proporção muito grande, e aí começaram a me chamar, até que lá para outubro de 2022, o secretário de Educação da época, ele convidou a gente para estar fazendo parte de um projeto, hoje na Secretaria Municipal de Educação, que a gente, até hoje, a gente está, né, desde 2022 até 2025. Eu já consegui ir em todos os NEINs da rede. Nos 84 NEINs, o Vozeca já passou. E faltam algumas EBMs, para a gente estar contemplando com o personagem do Vozeca, né? Levando o livro, contando uma história, né, com outros personagens também, através desse nosso projeto. Hoje, o livro do Vozeca é um sucesso absoluto. Ele faz parte de planejamentos e de projetos dentro dos NEINs e das EBMs. Tínhamos a ideia de fazer somente 50 exemplares e hoje já temos 1000. Vocês dois são professores da educação infantil, né? Profissionais da educação infantil. E eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa inserção nos planejamentos, né, nos projetos, mas como é que vocês têm visto esses desdobramentos, o participar também dos encontros de formação continuada com os professores e mais ainda, né, já que nós temos no nosso acervo aqui no Clube da Leitura, como é que tem sido esse olhar diferenciado e a participação de vocês nesse fomento do gosto da leitura, já que vocês são escritores e artistas catarinenses? Eu, como professora, estando no chão de sala, tenho visto que o Vozeca acolhe as crianças, né? Por ele ser um avô, por ele ser um manezinho da ilha, as crianças, elas ficam encantadas quando veem que ele passeia por lugares nessas andanças que elas muitas das vezes vão com os seus familiares. E os profissionais têm visto uma diversidade no livro para trabalhar com as crianças, o fomento da ERER, bem como a possibilidade de ampliação de repertório com as cantigas do Boi de Mamão. Essa questão de usar o livro, né, como uma forma de um planejamento, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, me deixa assim, muito orgulhoso, e é muito interessante quando o Vozeca aparece para eles de verdade, né? Quando eu sou convidado para estar lá. Então, assim, já teve professores que fizeram trabalhos na matemática, na história, na geografia, e eu fico assim encantado vendo que o livro não era para ser um livro paradidático, mas querendo ou não, se tornou um livro paradidático. Então é desde o bebê bem pequeno até a criança que já está lá no 9º ano, né? O adolescente que trabalha esse livro, que é incrível e é um sonho realizado nosso. Então, nós temos os livros no nosso acervo do Clube da Leitura, na Biblioteca Central do Centro de Educação Continuada da Secretaria, na Biblioteca Barreiros Filho, na Biblioteca do Estado, mas as pessoas, né, que estão nos vendo, que estão em casa ou de comunidades mais distantes, como é que elas fazem para conhecer esse trabalho de vocês? Valesca, o livro ele hoje pode ser adquirido através da internet, lá no Instagram do Vozeca, que é @vozeca, com 2A no final, tem um link onde você fala diretamente com uma pessoa que vai estar vendendo o livro numa loja virtual, e esse livro ele é enviado para todo o Brasil, ou também em algumas livrarias parceiras aqui da nossa cidade, como a Latinas Livrarias e a Livraria Divertida, além de estar diretamente com a gente também. A gente sempre dá um jeito de fazer umas andanças e tá levando para quem quiser adquirir essa nossa obra. Então, nós já temos um título publicado e vocês têm feito, né, assim, um trabalho lindo na nossa cidade, mas vocês têm algum projeto novo? Tem aí novas experiências com o Vozeca? O nosso segundo livro está em processo e as andanças continuam. E quem quiser levar o Vozeca para a sua EBM, para o seu NEIN, é só entrar em contato com a gente através dos projetos literários da Gerência de Gestão Educacional ou chamar a gente no Instagram que o Vozeca responde lá. Foi uma alegria conversar com vocês, fiquei sabendo vários detalhes que eu não conhecia e eu quero agradecer a parceria, agradecer esse trabalho lindo que vocês têm realizado e pedir para que vocês continuem mesmo ampliando, criando e que possamos desenvolver várias atividades juntos. A música embala a nossa vida, inspira histórias e até grandes filmes. Que tal incluir um pouco de melodia na sua rotina? O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá!